Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Nélio Alves falando. Neste vídeo nós vamos aprender o que são variáveis no contexto de programação e quais são os tipos básicos de dados em Java. Vamos lá. Veja bem, pessoal, um programa de computador em execução, ele lida com dados, ele está o tempo todo fazendo cálculos em cima de dados. Mas como esses dados são armazenados? Os dados de um programa em execução são armazenados em variáveis. O que são variáveis? Em programação, uma variável é uma porção de memória RAM, utilizada para armazenar dados durante a execução dos programas. Como assim porção de memória RAM? O computador ele tem uma certa quantidade de memória RAM, que é aquela memória usada para os programas em execução. Pode ser de 4 GB, 8 GB, 16 GB ou até mais. Dentro dessa memória é que os programas armazenam as variáveis, ou seja, os dados que eles usam durante a sua execução. Então, por exemplo, um programa em execução ele pode ter uma variável x, por exemplo, valendo o valor 3, uma outra variável salário com o valor de 5.000 e uma outra variável nome com o valor de Maria. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. Para um programa utilizar variáveis, essas variáveis precisam ser declaradas. E a sintaxe, ou seja, o jeito de se escrever a declaração de uma variável é a seguinte: você coloca um tipo, depois o nome da variável e, opcionalmente, você coloca um valor inicial para essa variável, precedido do símbolo de igual. Vamos ver alguns exemplos. Se eu faço a declaração int idade igual a 25, quando o meu programa for executado, significa que vai ser criada na memória RAM uma pequena porção de memória reservada para o meu programa, uma caixinha. O nome dessa caixinha vai ser idade e o valor contido dentro dessa caixinha vai ser 25. O que significa essa palavrinha int? Int, conforme foi explicado aqui em cima, é o tipo da variável, ou seja, o dado que for armazenado dentro dessa variável tem que ser um número inteiro. Esse int é uma palavrinha da linguagem Java que significa número inteiro. Eu só vou poder armazenar dentro da variável idade números inteiros. Depois do tipo da variável, vem o nome da variável, que no caso aqui é idade, e eu represento ela como o nome da caixinha, logo abaixo da caixinha. Em seguida, vem a parte opcional, que é a atribuição do valor inicial da variável, que no caso aqui eu estou dizendo que essa variável idade já vai receber o valor 25 inicialmente. Por isso que o valor 25 veio aqui para dentro da caixinha. A declaração de variável termina com o símbolo de ponto e vírgula, conforme está aqui na sintaxe acima. Vamos ver um outro exemplo agora. Double, altura, recebendo 1.68. Double é um outro tipo da linguagem Java que significa um número com ponto flutuante, ou seja, com casas decimais. O nome da variável, então, vai ser altura e o valor inicial dela vai ser 1.68. Então, o desenho esquemático dessa variável é como está mostrado aqui. Vamos ver mais um exemplo. Char, sexo, recebendo a letra F. Char é um tipo de dados que corresponde a um caractere Unicode. Caractere pode ser uma letra, pode ser um símbolo de pontuação, pode ser um dígito, qualquer caractere do computador. Muito bem, o nome da variável é sexo e o valor inicial dela vai ser a letra F. Então, o desenho esquemático dessa variável é esse que está sendo mostrado aqui no canto direito. Concluindo essa explicação, pessoal, uma variável ela possui, então, um nome ou identificador. Nos nossos exemplos, os nomes das variáveis foram idade, altura e sexo. A variável possui também um tipo. Nos nossos exemplos foi int, double e char. A variável ela possui um valor, que nos nossos exemplos foram 25, 1.68 e a letra F. E cada variável ainda possui um endereço. Endereço, pessoal, é um assunto um pouquinho mais avançado que nós não vemos ainda neste momento aqui do curso de programação. Mas só para você ter uma ideia, endereço de uma variável significa em qual local da memória RAM a variável está. Muito bem, nesses exemplos nós vimos três tipos de variáveis, int, double e char. Agora, vamos dar uma olhada em todos os tipos primitivos da linguagem Java. A linguagem Java possui 8 tipos primitivos e um monte de outros tipos mais complexos. Por enquanto, vamos entender o que são os tipos primitivos. Dentre os tipos primitivos da linguagem Java, nós temos 4 tipos numéricos inteiros. Aquele tipo int que nós vimos lá no slide anterior é um tipo inteiro de 32 bits.
Da mesma forma, eu tenho outros tipos inteiros, que é o byte, short e o long, que são de outros tamanhos, de 8, 16 e 64 bits, respectivamente. O que significa, por exemplo, o tipo byte ser de 8 bits? A quantidade de bits representa o número de valores possíveis diferentes que uma variável desse tipo pode armazenar. Como assim? A gente aprende que um bit pode armazenar dois valores possíveis. Um bit ele pode valer 0 ou 1, dois valores. Ou seja, cada bit tem duas possibilidades de valores que podem ser armazenados nele. Se o tamanho de uma variável é 8 bits, isso significa que em cada um dos 8 bits eu posso armazenar duas possibilidades de valores. Se você fizer a combinação de todas as possibilidades, basta você multiplicar 2 vezes 2, 8 vezes. Que aí você vai ter 2 elevado à oitava potência, que são 256 possibilidades. Ou seja, eu poderia armazenar em uma variável de 8 bits do valor 0 até o valor 255, que são 256 valores diferentes. Entretanto, na linguagem Java, os valores inteiros podem ser negativos ou positivos. Isso significa que, dentre aquelas 256 possibilidades, eu tenho que pegar metade para negativo e metade para positivo. Por isso que a faixa de valores possíveis de ser armazenadas em uma variável do tipo byte, que tem 8 bits, é de menos 128 a 127. Quando que você vai usar uma variável do tipo byte? Quando você precisar armazenar um número inteiro que você sabe que não vai passar dessa faixa de valores aqui. Se você precisar armazenar um número maior que 127 ou menor que 128, você vai precisar de um inteiro maior, que pode ser o short, int ou long, dependendo da sua necessidade. Aqui estão as faixas de valores de cada um deles. Geralmente, o mais utilizado deles é o tipo int, que vai de menos 2 bilhões e pouco até 2 bilhões e pouco. Se você precisar de um valor ainda maior que 2 bilhões e pouco, você pode usar o tipo long, que é um inteiro de 64 bits, no qual eu posso armazenar um número de menos 9 quintilhões e pouco até 9 quintilhões e pouco. É um número bem grande. Muito bem, além dos tipos numéricos inteiros, eu também tenho os tipos numéricos com ponto flutuante, ou seja, com casas decimais. Eu tenho o tipo float, que é um número com ponto flutuante de 32 bits, e tenho o tipo double, que é um número com ponto flutuante de 64 bits. Geralmente, nós usamos o tipo double para representar números quebrados, porque ele é um número maior de 64 bits, e assim você vai poder armazenar números maiores e com maior precisão. Além dos tipos numéricos, nós temos ainda o tipo char, que armazena um caractere Unicode. Unicode é uma codificação de caracteres utilizada no mundo inteiro. Se você quiser ver o código de cada caractere, você pode acessar unicode-table.com. Neste site, você consegue ver o código Unicode de cada um dos caracteres utilizados no mundo inteiro, em todos os idiomas possíveis e imagináveis. Por exemplo, o código da letra A minúsculo é o código 0061. E na linguagem Java, se você for representar um caractere pelo código Unicode, você tem que usar aspas simples e iniciar com barra invertida U. Se você declarar uma variável em Java com aspas, barra invertida U, 0061, fecha aspas, ou simplesmente aspas, A minúsculo, fecha aspas, é a mesma coisa. Finalmente, nós temos o tipo Boolean, que serve para armazenar um valor verdade, ou seja, verdadeiro ou falso, que são representados pelas palavrinhas true e false, respectivamente. Além dos tipos primitivos em Java, é importante mencionar neste momento do curso que nós também temos um tipo chamado string com S maiúsculo, que representa uma cadeia de caracteres. Cadeia de caracteres é para armazenar palavras ou textos. Muito bem, pessoal, para finalizar este vídeo, vamos discutir um pouco como que você deve dar os nomes das variáveis. Primeira regra, você não pode iniciar o nome de uma variável com um dígito. Por exemplo, se você declara uma variável inteira, 5 minutos, começando com o dígito 5, não pode. O nome de uma variável sempre tem que começar ou com uma letra ou com o underscore, o tracinho embaixo. Por exemplo, da forma que está sendo usado aqui no lado direito. Outra coisa que não pode ter em nome de variável são espaços em branco. Por exemplo, eu não posso declarar uma variável com o nome salário do funcionário com esses espaços em branco assim. O correto é você colocar tudo juntinho sem espaços. Outra coisa é que não se recomenda você utilizar acentos, til ou caracteres especiais em nome de variáveis. Por exemplo, se você vai declarar uma variável com o nome salário, não se recomenda você usar acento na letra A.
Declare a variável sem acentos, conforme está mostrado aqui do lado da direita. Por fim, uma sugestão importantíssima é você utilizar o padrão Camel Case. No que consiste o padrão Camel Case? Consiste em, quando a variável ela tem um nome composto com mais de uma palavra, sempre que mudar de palavra, você coloca uma letra maiúscula. Então, aqui, por exemplo, salário do funcionário, então salário do com D maiúsculo, funcionário com F maiúsculo. A primeira palavra, na comunidade Java, geralmente se coloca com letra minúscula. Na comunidade Java, adotou-se a convenção de que nomes de variáveis iniciam com letra minúscula. Muito bem, pessoal, neste vídeo nós aprendemos sobre variáveis e os tipos básicos de variáveis em Java. Nós vimos o conceito informal de variáveis, nós aprendemos que as variáveis precisam ser declaradas e que essa declaração começa com o tipo da variável, seguido do nome da variável e, opcionalmente, ela recebendo um valor inicial, terminando com ponto e vírgula. Nós aprendemos quais são os tipos primitivos da linguagem Java, dentre eles 4 números inteiros, byte, short e int long, 2 números com ponto flutuante, que é o float e o double, sendo que o double é o ponto flutuante com precisão dupla, o valor verdade, que é o tipo boolean, que pode ser false ou true, e o tipo char, que armazena um caractere Unicode. Além disso, nós aprendemos o tipo string, que armazena uma cadeia de caracteres, ou seja, palavras e textos. Nós também discutimos sobre como dar nomes para as variáveis e o padrão Camel Case. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!